Então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar sobre o trabalho de mestrado do Prof. Letras, da professora Juliana Barbosa, né? Então, ela vai apresentar a pesquisa que ela desenvolveu, né, com os alunos dela, dentro do tema, né, do Fantástico. E daí depois a gente abre para conversa, né? Também a gente assim, propôs a leitura de alguns contos fantásticos, né? Da Lívia Sim. Fagundes Telles, do Inácio de Loyola Brandão, para discutir também hoje. Então, Juliana, fica à vontade e daí, depois que você fizer a sua apresentação, a gente começa a conversar mais livremente. Ok. Boa tarde, gente. Como o Fábio já disse, eu sou a Juliana, sou professora da Rede Municipal e Estadual de Ensino e no ano de 2018 eu concluí. Tá ok o áudio aí? Tá? Eu concluí a minha pesquisa, né, de mestrado, o mestrado profissional, e ela tem o título de Conto Fantástico, uma abordagem do letramento literário em turmas do 9º ano do ensino fundamental. Então, ela foi desenvolvida numa escola municipal que eu trabalho, com turmas do 9º ano. E eu parti do pressuposto, né, de que os contos fantásticos, pelo fato de serem contos e pela categoria de fantástico, talvez os alunos se interessassem mais pela leitura literária por meio dos contos. E aí, inicialmente, eu trabalhei 2 contos da Lígia Fagundes Telles, né, considerando, né, um conto fantástico e o outro conto que não se enquadra no fantástico, os 2 da mesma autora, para verificar essa questão de que se realmente eles se interessariam mais pelo fantástico. E aí eu pedi para eles escreverem sobre as impressões, sobre, né, qual conto eles mais gostaram, por que eles gostaram. O fantástico era o conto As Formigas, né, da Lígia, e um outro conto da Lígia também. E aí, por meio, né, da resposta que os alunos me deram, né, eu verifiquei que realmente eles se interessaram mais pelos contos fantásticos, e aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver um trabalho com alguns contos que eu selecionei, do Inácio de Loyola Brandão, que são fantásticos em alguns aspectos, mas tem aspectos do grotesco também, mas a linguagem dos contos é mais acessível para começar. E aí depois eu parti para um conto da Lígia, que é o A Caçada, né, que nós vamos discutir também. E aí eu desenvolvi alguns ciclos de leitura, me baseando numa metodologia do Rio do Poçom, para abordar, né, a questão do texto literário, do fantástico e todos esses aspectos. E aí a resposta deles foi muito positiva, realmente, com relação a isso. E eles gostaram, né, na verdade, a tendência foi que eles preferiram mais os contos do Inácio de Loyola Brandão, acho que por causa da linguagem mais acessível, mas, assim, valeu a pena trabalhar o da Lígia, que é A Caçada, que a linguagem dele já é um pouco mais rebuscada, mas eles puderam conhecer, puderam interagir também, né, que foi uma questão importante também. Então, o resumo da pesquisa é essa, assim, né, do que foi feito. Nós fizemos rodas de leitura, discutimos, eu pedi que eles escrevessem sobre, desenhassem, fizessem quadrinhos, que é uma proposta de interagir com o texto literário mesmo, não só, né, receber, mas essa questão de interagir também. E aí, depois escrevi a pesquisa, e aí ela está aí, né, está disponível no site da UEMS também. Bom, basicamente, sobre a pesquisa é isso, gente. São os 2 contos, né, que nós destacamos aí, O Homem Cuja Orelha Cresceu e O Homem que Viu o Lagarto Comer Seu Filho. São os 2 contos que eu trabalhei. O outro conto da Lígia que você usou para comparar inicialmente, qual que era, Juliana?
Deixa eu lembrar, não sei se era o conto que chamou o menino. Acho que foi. Tem um conto que se chama O Menino. Aham. Tá no mesmo E aí, livro? tá no mesmo livro, ou não. Não sei qual. É que esse A Caçada tem vários livros da Lígia, né? Aham. Aí eu não lembro se foi do mesmo livro. Mas você já tinha alguma experiência prévia com o Fantástico? Na verdade, eu já trabalhei algumas coisas, assim, alguns contos do Moacir Clear, Aham. né, em algumas situações. E aí, assim, eu pensei também na questão de que eles gostam muito de ler Harry Potter, essas coisas, e assim, eu pensei em alguma coisa que não que fosse parecido, mas que de repente, né, chegasse meio que próximo a alguma coisa que eles já têm referência, alguma coisa assim. E daí nessa conversa inicial apareceu esse gosto que eles têm por esse tipo de narrativa do Harry Potter ou do Sim, Maravilhoso? Aham. isso, esses best-seller, né? Acho que a autora que eu trabalhei cita como leitura trivial, mas são as leituras de best-seller, essas as leituras que eles gostam, né? Aham. De Percy Jackson, de... Acho que é justamente porque tem esse mundo, né? Esse mundo Isso, que mais de traz muita. fantasia, mais de... Exato. Estou tentando ver aqui se eu achava o conto, mas não achei O ainda o outro. menino tá nesse livro que você deixou no. Oi? Uhum. A Maria Renato está falando que o conto O Menino também está na mesma coletânea da Lígia Fagundes. Isso, é esse mesmo, então. Aham. Como que chama? Alguma coisa do Baile Verde? Antes do baile verde. Antes do Baile Verde. Antes do Baile Verde, isso. Aham. É. Vem a ver o pôr do sol, você chegou a trabalhar também? Nesse estudo específico do Fantástico, não. Eu já trabalhei ele em sala de aula, mas não na questão da pesquisa. Mas já trabalhei, eles gostam bastante. E depois que você concluiu, você continuou alguma atividade mais ou menos na mesma linha? Sim, a parte de... No nono ano tem uma disciplina que se chama Iniciação aos Estudos Literários. E aí, nessa disciplina, a gente tem a oportunidade de trabalhar textos que a gente seleciona mesmo, né? Não tem um conteúdo fechado. Aí eu trabalho com as turmas, né? Seleciono alguns contos e trabalho com eles. Aham. Eu acho assim que a metodologia, né, que você usou, acho que interessa bastante para as pessoas que estão participando aqui hoje, né? Porque também vão desenvolver atividades, né, com um público diferente, né? Diferente. Aham. No caso da Anne, com o público da UNEI, a Valdete talvez com o público que ela trabalha como assistente social, né? Sim. Maria Renata, né? Que talvez possa fazer alguma coisa em sala de aula mesmo, né? Então, a questão da metodologia tem um livro do Rio do Cosson que trabalha com letramento literário em sala de aula. E aí ele cita as sequências, né? Sequência básica e sequência estendida. E aí tem várias sugestões de trabalhos que foram aplicados, mas basicamente é o que a gente já conhece assim, alguns professores que trabalham em literatura já utilizaram algumas metodologias, algumas questões de interação mesmo dos alunos com o texto, né? Não de trabalhar com o texto só, texto e respostas, né? Mas de possibilitar que, né, por meio da leitura, seja uma leitura silenciosa, seja uma leitura compartilhada. Só um pouquinho, gente, deixa eu fechar. Eu acho o Cosson e ele é bem didático, né? Da sequência didática. Achei ótimo. E aí essa sequência, né, essas sequências, eu utilizei basicamente a sequência básica, estendida acho que no ponto A Caçada a gente trabalhou um pouquinho, mas assim, para o fundamental, essa sequência básica, que é desenvolver a leitura em alguns momentos, né, a leitura dos textos,
seja de forma compartilhada, ou seja de forma silenciosa, né, pelo menos umas 2 leituras do texto, e na sequência nós compartilhamos, né, espaço para os alunos conversarem, né, apresentarem as opiniões deles, as interpretações, né, uma troca mesmo de interpretações, de compreensão, e ainda a questão de os alunos poderem produzir algo, né, em resposta, ou interagindo com o texto mesmo, né, e aí são várias possibilidades, de escrever sobre, de representar por meio de imagens, de quadrinhos, enfim, outras leituras possíveis a partir do que eles entenderam do texto, né, que é uma forma deles entenderem que, né, que cabe, que tem lacunas, que tem espaços para eles poderem interagir mesmo, né, acrescentar vivências, enfim, a partir do que eles conhecem. Tem uma parte que chama expectativa de leitura, alguma coisa assim, né? Uma parte inicial antes de começar a ler o texto, né? Isso, né, que é tipo levantar, né, hipóteses a respeito do texto, fazer com que os alunos, de repente, pensem a respeito da leitura e partam para a leitura com algumas hipóteses, com alguma forma de também fazer com que eles se interessem, né, que eles estejam mais abertos, né, procurando as questões que eles, de repente, as hipóteses que eles formularam a respeito do texto, né, as expectativas sobre, né, sobre o que o texto vai falar, enfim. É como se fosse aguçar a curiosidade antes. Isso, uma forma de estimular né, a curiosidade deles, né. E daí, né, nessa parte apareceu, por exemplo, questões relacionadas com o gosto prévio que eles têm por algo próximo do fantástico, esse tipo de coisa? Isso, na verdade, assim, mesmo sendo fantástico, a ideia que eles têm é de tentar, né, buscar uma explicação, buscar uma questão mais lógica, mais, né, racional para as discussões, mas eles apresentam esse gosto pelo, né, por pensar em coisas, né, a partir do sobrenatural, enfim, do fantástico. Mas eles buscam, as expectativas sempre é que tenham alguma explicação meio racional para as questões. E como resultado, você sentiu assim que conseguiu transmitir bem para eles, seja os aspectos mais teóricos ou de gosto, por leitura? O que você percebeu dos resultados, assim? Sim, inicialmente tem essa questão, né, de tentar encontrar uma explicação, e aí conforme nós fomos aprofundando, né, os trabalhos e discutindo, aí alguns aspectos mais teóricos do Fantástico eles conseguiram assimilar, eles conseguiram, né, perceber, e esse interesse também por buscar outros textos, eles pediram, né, para indicações que eles pudessem buscar na biblioteca de autores que escrevem nesse estilo, e eu acho que, assim, um pouquinho da questão teórica, lógico, de uma forma mais didática para eles conseguiram assimilar, né, as diferenças básicas e, enfim, né, da categoria do fantástico. Foi bastante produtivo. Você tem contato com esses alunos ainda? Não, Não? não tenho. Acho que os poucos alunos, assim, eu tenho, às vezes converso, às vezes eles passam na escola, mas são poucos mesmo. Eles... Tem uma aluna que está fazendo letras, mas ela faz na Federal, ela fez estágio comigo. Mas Legal, hein? acho que foi só uma aluna mesmo. Aí ela foi à escola, né, me procurou. E para falar sobre literatura também, né? O Acho que TCC dela. eu vou abrir para o povo aqui, para eles fazerem perguntas ou comentários se tiver, né? Depois a gente pode falar mais especificamente sobre os contos. Tá, ok. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Tá tudo ok até agora? Não, eu achei assim, eu li o conto, né?
E daí eu resolvi ouvir um pouco, né? Fechei os olhos, foi algo assim sobrenatural mesmo. E parecia que eu estava vivendo aquele momento, sabe? De que ele encostou na tela, parecia que eu também estava do conto A vendo Caçada. aquele... Quando ele entrou, ele participou, né? E levou a flechada. É algo surreal mesmo, né? Será que foi? Será que era? Será que era verdade? Será que não? Né? E eu particularmente gostei. Eu não li os outros e eu vou ler os outros também, porque eu gostei bastante. Juliana, você conseguiu ouvir o que a Nica falou? Consegui. Ela estava falando do conto A Caçada, né? Isso, do conto A Da Caçada. Lígia. O- Esse é um dos que, assim, os contos da Lígia, eles têm mais características do fantástico mesmo, entre os dela e os do Inácio de Loyola Brandão, os dela tem mais características do fantástico mesmo, que é essa questão de, né, ficar uma dúvida, se ele estava sonhando, delirando, né, se realmente aconteceu, e todas as impressões que ele teve. Realmente é essa sensação mesmo que a gente tem quando lê. Sim. O Gabriel chegou depois, né? Mas, assim, só para o Gabriel se inteirar, a Juliana apresentou a pesquisa dela desenvolvida no Prof. Letras, né? A gente não começou a falar sobre os contos ainda. Tudo bem? E... Bom, o povo tá meio tímido hoje, né? O Plínio não tá aqui para bagunçar. Para colocar, falar e o pessoal se animar. Então, você escolheu as formigas, né? Isso. Para comparar com o menino da Lígia Fagundes Telles. E depois trabalhou mais com a caçada e depois com os do Inácio de Loyola Brandão, né? Isso, só que na ordem inversa. Primeiro os do Inácio, depois a Entendi. Caçada. Uhum. E antes teve o filme, né? Que eu passei o filme para eles, o Deixa Ela Entrar. Tem um filme. Isso, O filme da. Uhum. É daquela menina que é vampira. isso. Não, mas isso fica. Eu não tô dando spoiler. Você passou a do diretor sueco ou norte-americano? Não, o sueco. Aham. E, É. e E aí eles, foi a sensação assim é que como eles não têm muita familiaridade, né, com filmes mais que não sejam os que eles assistem normalmente, assim, a recepção inicialmente não foi muito positiva, né, mas assim os alunos que conseguiram, né, analisar um pouco, eles conseguiram perceber vários aspectos, né, que diferenciam o filme e a questão do fantástico, mas assim foram poucos. É um filme que é meio, acho que para a maturidade deles ainda, mas assim, foi importante para eles conhecerem, né? Terem Sim. acesso a outro tipo de filme. Uma dúvida. Como que você faz essa escolha, assim? Como que você escolhe o que trabalhar com os alunos? O que você A escolha do quê? Dos textos? Dos textos, dos filmes. Os filmes. Então, o filme foi uma sugestão, né, nas discussões, aí o professor Fábio comentou que, né, que ele tem, que é um filme bastante interessante para perceber essas características do fantástico. Aí eu assisti e achei que valia a pena, né, o filme para iniciar uma discussão, enfim. E assim, foi bastante relevante, apesar de alguns alunos não conseguirem, né, chegar no nível necessário de compreensão, mas assim, pelo menos eles tiveram contato e alguns alunos conseguiram, sim, né, chegar, conseguiram Você passou acompanhar. na íntegra o filme. Sim, na íntegra. Vocês conhecem esse filme? Eu lembro. Qual que é o nome do filme mesmo? Deixa ele entrar. Maria Renata. Você perguntou sobre a escolha dos textos. Como que ela faz essa curadoria, como ela escolhe os textos? Sim, os textos, alguns da Lígia eu já conhecia, Venha Ver o Pôr do Sol já havia trabalhado em algumas situações, e as formigas também, né, ele aparece em alguns livros didáticos,
E os textos do Inácio de Loyola Brandão, eu selecionei, eu pensei em textos que tivessem algumas características do fantástico, mas que fossem relativamente mais fáceis, né, de compreender, enfim, de acompanhar a linguagem, né, fossem um pouco mais curtos, porque para eles a caçada já é longo, né, é um texto um pouco mais longo. E os outros são um pouco mais curtos, e a linguagem é mais fácil para eles acompanharem. E aí eu parti dessa questão, e aí pensei também em começar com os dele, né, para eles de repente, não sentirem que eles não iam conseguir acompanhar, e aí depois trabalhar com o da Lígia, que é um pouco mais extenso e um pouco mais, né, profundo, enfim, mais trabalhado a linguagem. Bom, a gente pode falar sobre os textos do Inácio de Loyola Brandão, então, né? Eu acho. Acho que alguém quer esclarecer mais alguma dúvida sobre a pesquisa, é que eu falei meio Alguém quer falar? resumidamente. Do Inácio de Loyola Brandão, aquele livro Cadeiras Proibidas, né? Isso. Tem um monte de contos relativamente parecidos, né? As características. Sim, e até o título, né? Tem muitos, o homem que, o homem cujo. O título é mais ou menos semelhante em vários contos. Eu não sei se eu estou enganada, mas eu acho que uma vez você comentou que tinha alguma coisa a ver com ditadura, né? Uma coisa, é isso, né? Então o contexto de produção do livro, né, da publicação, foi na questão da ditadura, né? E tem algumas análises a partir, né, dessa questão também, né? Do período e da apreensão, enfim. Nossa. Inclusive o nome do livro, né? Cadê? Cadeiras Proibidas, e o primeiro conto, né? O primeiro conto chama Cadeiras Proibidas, ou A Cadeira Proibida, alguma coisa assim, não é, Juliana? Então, eu não consegui achar o livro em lugar nenhum. Quando eu trabalhei na pesquisa, eu não consegui. Eu vi, mas fui a várias bibliotecas e não achei. Esse livro está no site Lê Livros. É que você mudou Então, o e-mail, né? agora que né, eu sei que tem um site que tem praticamente todas as coisas, né? Mas na época eu não consegui encontrar. Daí você escolheu a partir de que material? Se você não achou esse livro, esses contos do Inácio de Loyola Brandão, eles fazem parte de livro didático, outras coleções? Tem um que tem livro didático, e aí eu fui pesquisar alguns textos dele, né? A partir, eu acho que O Homem que Viu o Lagarto Comer Seu Filho, tem O Homem que Gritou em Plena Tarde, tem alguns nos livros didáticos. Aí eu observei a questão da linguagem, né, de ser mais acessível, aí eu fui buscar alguns, né, para selecionar o trabalho. Juliana, você acaba entrando em alguma contextualização histórica com esses contos ou não? Só a leitura do conto e discutir? Então, essa já é a parte do que ele chama de sequência estendida, né? Que seria mais essa contextualização histórica, enfim. Teve um deles que eu trabalhei um pouco essa questão, mas foi assim, de uma maneira não foi muito aprofundada, mas comentamos sobre o contexto, né, de produção e as possíveis relações, né, e interpretações, né, do texto em relação a esse contexto. Foi um dos pontos. Né? É nono ano isso? Oi? No nono ano, isso. Tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, né? Isso, exato, Mas como que eles interpretaram, por exemplo? Entrando num dos textos que é O Homem Cuja Orelha Cresceu, né? É esse o título? Isso, esse é o título. E aí, depois das discussões e das interpretações, eu pedi que eles produzissem uma história em quadrinho a partir da compreensão deles, né? E aí, assim, as interpretações a partir da produção, o que eu observei, assim, que vários
interpretaram como se ele tivesse tipo, tido um sonho, né? Ele sonhou e depois ele acordou. Eles buscaram, né, uma interpretação que fosse possível racionalmente, né? E aí eles produziram, né? O cara tipo, dormiu e aí no final ele acordou. Era um sonho. Aham. Eles tentam. Mas alguns produziram e deixaram também em aberto, né? A questão de, no final, o menino sugere, né, que para acabar com o problema tem que matar o homem, e aí eles deixaram o final exatamente como foi proposto no conto, né? Então, mas alguns buscaram explicar, né? Interpretaram como se fosse um Aham. delírio. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Olha, eu já li uma obra do Inácio, né, o Você Zero. não quer chegar aqui perto, Gabriel? Eu já li uma obra do Ignácio, no caso seria o Zero, e é Sim, bem psicodélico. Geralmente é difícil achar sentido nas coisas que ele escreve. Então eu acho que uma abordagem tão racionalista, ela delimita demais as interpretações possíveis. Mas também são, né, estudantes de nono ano, né? sim, Então, eles não vão, né, ter uma abordagem tão ampla, mas, né, eu mesmo não consigo, né, pensar no contexto político, por exemplo, da ditadura militar, o que seria, né, essas orelhas que crescem. O máximo que eu consigo pensar é uma alusão, quem sabe, à invasão da privacidade, né? A orelha escuta e a orelha do homem vai crescendo e é. tomando. Então, é, Só que, talvez pelo tanto de coisa que ele escutou e não pôde dizer nada, não pôde, enfim, né? Mas realmente só que é difícil. Mesma coisa no segundo conto. Eu não consegui encontrar muito sentido ali no lagarto que vai comendo a criança. esse até eu assim, eles encontraram algumas interpretações não relacionadas à ditadura, mas a questão dessa a do homem moderno sobrecarregado de coisas, de afazeres, então ele tipo, não pensa na vida dele, ele pensa, né? E aí ele muita coisa. E aí ele vê o lagarto comendo o filho, só que ele tem outras coisas para pensar. Depois ele vê o lagarto comendo ele mesmo, e aí ele, né, ele pensa no trabalho que ele tem, é funcionário carteiro, né, enfim. Sim. E aí ele pensa nas cartas que ele tem para entregar. Então, algumas interpretações dos meninos foram em relação a isso, né? Foi a sobrecarga de trabalho, de coisas na mente, mas realmente, assim, eu não cheguei nessa parte de tentar associar com o contexto histórico mesmo. Né? E aí, a partir desse trabalho, eu tentei também explicitar que tem várias possibilidades, várias interpretações, não necessariamente, né, se busca uma interpretação racional, enfim, porque foram os contos mais iniciais que eu trabalhei, né? E aí, primeiro, eu deixei que eles comentassem, que eles, né, apresentassem as impressões e as interpretações, e depois a gente comentou um pouco da teoria do fantástico de uma forma mais leve, para eles compreenderem, né, essa questão. Na verdade, se a gente for pensar no conceito de fantástico, esses contos do Inácio de Loyola Brandão são até mais complexos do que o, né? É, Aham. porque o Dali já é mais seria mais para um fantástico mais, não sei se é o termo tradicional, né, que Sim, é a tradicional. questão do vacilo, da dúvida. E os Isso. dele não, já é né, seria mais moderno, enfim. Aham. Aí tem um pouco de grotesco, é uma cena meio, né, meio bizarra, Sim, meio... bastante grotesca, né? Da orelha, né? Sim, O... Mas eu acho que dá para a gente interpretar mais de uma forma geral, né? Aquilo que você falou da preocupação do personagem, isso do lagarto, né? sim, E não sei o quê, né? é, Lembra bastante, só que de uma forma mais menos realista, talvez, né? A metamorfose do Kafka, né? sim, realmente.
É uma transformação, né? Porque fala que a orelha tem alguns momentos que parece uma cobra, né? Que parece Não, eu tô falando do o lagarto, do seu lagarto. filho, que o cara tá preocupado com o dia seguinte que tem que trabalhar, né? É, Quer rola dizer, uma Ah, sim. que nem É, metamorfose, né? Tipo, não é isso, né? como se o personagem estivesse meio anestesiado pela realidade cotidiana, né? isso. E Eu acho que vários ele não dos queria personagens do conto. assumir, né, aquele compromisso de ficar. Porque uma criança é compromisso, responsabilidade, rotina. Eu acho que ele não queria assumir esses compromissos. Foi o que eu entendi, né? Do qual você está falando? Do cara que comia O o lagarto. lagarto que comeu É, Do homem. ele viu o lagarto comendo o filho, né? E ele era uma forma de meio que se livrar do isso, problema, se né? desligar Das responsabilidades. É, foi isso que eu vi, né? Dele se desligar da responsabilidade pelo filho. Responsabilidade no filho. Pelo filho. Não, eu acho que é uma responsabilidade geral. Tipo, eu não vou mexer nisso, porque se eu mexer nisso vai dar problema pra mim, aí eu vou ter que fazer outra coisa, pra resolver outra coisa. Vou dormir que é melhor. É uma coisa meio É, agressiva, né? Tipo, ali eu ganho mais. Tem uma parte que fala, eu não vou tentar fazer nada porque pode dar mais problema, né? Alguma coisa assim, né? é, Eu vejo, assim, que o cara tá numa crise depressiva. Eu tenho muito esse problema dos seus alunos, que é tentar puxar pra realidade, né? Só agora que eu tô me desligando disso, mas eu puxo muito esse negócio pra realidade. Aí eu falei, cara, esse cara tá depressivo, porque, né, tipo, eu não vou mexer Ele com não isso sabe aqui, que ele senão... não sabe o que ele vai fazer. Ele tá desesperado. na verdade é uma situação bizarra, mas aí no meio do desespero dele, ele pensa, tipo, como o lagarto entrou, e se fosse um ladrão, se levasse a televisão, e aí são uns pensamentos meio perdidos. Ansiosos, Mistura depressivos. com algo muito mais prosaico, cotidiano, né? Mas, hein, Juliana, uma coisa que me chama a atenção é assim, esse público, né, de 9º ano, tá muito acostumado a assistir desenho animado, por exemplo, né? É, Acho que não? Não, é aquele. Chama. Nossa, demais. anime? E eles estão acostumados a assistir Do anime. 9º ano? Até gente adulta assiste. Não, Eu então. assisto. Mas, não, o desenho animado é um tipo de narrativa completamente surreal, Aquele né? Naruto, gente. Não, anime. Eu vejo muito consumo de Anime. Aqueles desenhos, tipo, mais antigos, eles não assistem, Não, mas tem muito desenho atual, tipo Cartoon, que passa no Cartoon Network, essas coisas aí, que é completamente surreal, né? E como é que eles interpretam uma coisa assim, né? Por exemplo. Eu acho que é mais ou menos igual eles interpretam a questão sei lá, do Harry Potter. Eles entram, eles aceitam que é aquele mundo, não sei, que aquele mundo tá tosco e que é daquele jeito naquele espaço, né? Mas eu não estou pensando em nenhum desenho específico com relação a isso. Não havia aquela pensado realidade. nisso. E tem séries também agora, né, que eles assistem muito dessa questão O de surreal. acontecendo com você aí lembra algum tipo de série, né? Tipo Harry Potter. Não, Harry Potter não. Stranger Things. Isso, Fica exato. piscando a luz aí, né, Juliana? Ah, tá piscando minha luz? Ué, Eu você não não sei. sabia? Nada normal. Você está sendo sugada para uma outra dimensão. Vamos ver se eu consigo resolver o problema. Não consigo, agora que eu vi. É o notebook que está piscando, Multiverso então? da loucura. É, Assim, é viajado, mas eu acho que tem um contexto social por trás desse ponto. De primeira leitura parece que é um Você contexto quer falar social. alguma coisa? César, quer falar? Não, é só que se não for levar pelo fantástico, parece que ele tá tentando fazer algum tipo de crítica social ali naquele ponto. Qual ponto você está O falando? homem curioso. A da orelha. Porque chega uma parte que ele vê várias pessoas atrás de partes da orelha. Aham. Só que não.
não consigo relacionar com o que poderia ser algo real. Né? A orelha poderia ser não realista. O máximo que eu consegui pensar é na banalização da violência. E tem Nossa. bastante disso no Zero. É que assim, a minha leitura dos dois contos foi bem relacionada delimitado com o Zero, que eu tinha lido no Aham. passado para uma matéria. Sim. Eu acho que dá para interpretar como um absurdo de um modo geral, né? Tipo assim, um absurdo vai acontecendo e vai sendo incorporado, né? De algum modo. Esquece a pessoa, né? O problema é a orelha. Aham. E a pessoa que tá crescendo a orelha é só o garotinho no final, né? Tá, então vamos acabar com o problema. Mas, tipo, ninguém se tocou que existe uma pessoa aqui. Realmente, não Por tem uma exemplo, briga, né? né? Esse primeiro Gente, eu estou tentando resolver meu problema, mas não consigo. Não, assim, a sua. Esquece a orelha agora, resolve o seu problema. Juliana, o seu áudio tá perfeito, né? Sim, Tudo que é fantasma tem verdade que é risada. Mas o primeiro conto, que chama Cadeira Proibida ou Cadeiras Proibidas, é bem claramente uma alusão à ditadura, né? Eu não lembro, professor, não posso falar. Mas, de certa forma, sendo esse o título do livro, né? E sendo esse o primeiro conto, a gente pode ler os outros mais ou menos relacionando com... na verdade, assim, eu fiz, né, eu li algumas análises dos contos do livro e tem vários personagens que são funcionários públicos, franzinos, então são todos, assim, personagens meio que com as mesmas características, né? Aham. E aí, acho que são várias situações, mas aí também cabe um outro tipo de, né, de análise para verificar essa relação. Dá pra aprofundar bastante. Né? Você trouxe um monte de texto aí, Maria Renata, Eu vi. mas alguma anotação de leitura? Não, na verdade eu li correndo, assim. É o gatinho mordeu. Os gatinhos. Na verdade, eu levei também a minha dissertação para a escola e dei uma olhada também. Aham. Bom, o conto da Lígia é mais difícil para eles, né? Você falou? Isso, foi mais difícil. Eu tentei uma leitura meio individual e silenciosa, aí eles começaram a perguntar muitas coisas. Aí eu parti para uma leitura né, que eu fiz a leitura e depois fui fazendo algumas intervenções, algumas explicações, até a questão de vocabulário mesmo, que eles, né, não conhecem, e aí que prejudica na compreensão geral mesmo do texto. Ah, E aí que ficou mais claro para eles, né, algumas questões. mas Mas é um texto mais realista, né? sim, exato, todos os aspectos, tem o ambiente, né, o ambiente ali realista, né, todos os aspectos, as descrições todas do início do conto, né, carinha, sai da minha frente. São bem realistas, né, e aí a situação que ele vive, né, é que é meio, aí fica confuso, né, para eles. Mas a dificuldade foi mais em relação mesmo à linguagem do texto, né, os Sim. termos, enfim, a organização da narração. Que é uma coisa curiosa, né? Quer dizer, é um outro tipo de dificuldade, então, né? Sim, outro tipo de dificuldade que atrapalha imensamente, até na compreensão geral do texto. Aí eles têm que parar e pensar sobre determinado termo, determinada palavra, aí eles não conseguem mais pegar o sentido global do texto. Aham. Porque para nós, tanto da Lígia quanto do Inácio de Loyola Brandão parecem relativamente simples, né? Sim, Ah, exato. mas, Mas eu acho que também pelo tamanho, né? Eles estão acostumados com leituras bem mais curtas, mas e aí eles, aham. né? Aquela fluência de começar e terminar e conseguir assimilar todo o sentido, acho que é difícil para eles às vezes. A Né? de concentração, talvez. E isso também. Mas que tipo de texto que eles costumam ler?
Geralmente texto literário são textos mais curtos. Os livros didáticos trazem, às vezes, poemas que são mais curtos, textos do... Deixa eu lembrar agora alguma referência de texto. Tem um textinho da menina dos livros lá, como que chama da menina que empresta o livro? Não é da... Da É Clarice Clarice Lispector. Lispector? Isso, Aham. Então, Não, é da são Clarice textos. Lispector, é um conto. Tem alguns textos relativamente menores, mas, assim, eu acho que com essa questão do fantástico e mais longos, assim, da extensão da caçada, não tem no livro didático. Nos livros agora, nos últimos livros que vieram, os livros trazem, né, mais textos, assim, que a gente considera mais difíceis para eles. Aham. Mas, na época que eu desenvolvi a pesquisa, não tinha ainda. E geralmente os livros didáticos trazem perguntas muito óbvias, né? Sim, Aham. são questões mais de verificar, de buscar informação explícita no texto, né? São informações que estão lá, que são dadas. Então, de certa maneira, você conseguiu enfrentar alguns obstáculos, assim, né? Sim, Aham. questões difíceis, porque, né, às vezes eles ficam esperando que você interprete, que você, né, dê o caminho para que eles, né, consigam compreender, interpretar. E aí foi mais essa tarefa de dizer que, né, existem algumas possibilidades dentro do texto, né, que ele é aberto, que, né, de acordo com a sua interação, cabem algumas interpretações possíveis. Aham. Pensar. Tem mais obstáculos do que a gente imagina, né? Sim, muitos. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Dos textos? No primeiro da caçada eu achei assim, que tem algumas características, como assim, daquele conto que a gente leu, que é aquele conto de Natal, Aham. de não dar nome aos personagens, né? Para deixar aquele suspense. E também achei assim, um enredo bem interessante, porque realmente levanta muita dúvida sobre se a pessoa está tendo um sonho, né? Porque ela visualiza aquela tela, depois ela vê a tela de uma cor mais vívida, e depois ela está já dentro da tela. É como se ela tivesse tido uma premonição, né? Como se ele tivesse tido a premonição do que iria acontecer, ou se ele já tivesse vivido aquela situação. A gente fica nessa... A gente sempre levanta várias hipóteses, né, do que pode ter acontecido. Bem interessante. Achei bem interessante. Esse da orelha, assim, que chamou a atenção, essa parte que as pessoas começam a cortar os pedaços da orelha para comer, assim. Nossa, canibalismo. Grotesco. Todo mundo é canibal. Muitas pessoas eram muito famintas, né? Estavam será que estava uma crise econômica, assim, então, né? E também deixar o aspecto humano de lado, né? Como já foi levantado aqui isso, né? De não pensar que é um ser humano que está, né, passando por sei lá, um problema muito estranho. Igual a colega aqui falou, né? O Pinóquio, o reverso. Crescer a orelha. Eu dei uma nota da orelha. Eu vi que era curtinho, o homem que viu o lagarto. Eu fiquei pensando o que seria a representação desse lagarto no conto. Poderia ser. O que ele simboliza, né? Eu falo mesmo assim, indo um pouco para a psicanálise, né? É que a gente estava comentando. Um pouquinho. E também, assim,
pai ver o filho sendo, né, devorado por sei lá, um ser estranho e dormir. Nossa, mas A impressão que me como deu é que ele não podia fazer ou nada. ele achava que ele estava sonhando, que aquilo não era real. O sonho, né? A gente sempre vai no sonho, né? Com uma explicação mais Mas tanto o Então, conto assim, A Caçada quanto do lagarto que comeu seu filho, os personagens em algum momento eles dormem, né? Então abre essa possibilidade de interpretação, né? Sim, geralmente é tipo no começo da noite e aí amanheceu o dia, então, né, fica essa, essa No dúvida. conto A Caçada, antes de ele ser incorporado pela tapeçaria ali, ele dorme, né? Ele vai para casa, ele dorme e ele sonha, né? Ele tem uns delírios, né? Então abre essa possibilidade de interpretação. A Né? gente não sabe se ele acordou depois. Né? Ele Isso, dorme. por exemplo. A gente não Isso, sabe se por ele acordou. exemplo. É. A mim. Se acordou. Mas não é por acaso que o escritor faz isso, né? Agora, do lado. Tem um conto que acho que se chama A Continuidade dos Parques, que tem Sim, o algum... Cortázar. Né? Isso, mais ou menos meio que parecido. Sim, de certa maneira, né? É, né? Tem Tem dois níveis pouquinho de aqui. realidade, né? Tem dois níveis de realidade que se fundem, né? Se fundem, é. Não, esse conto A Caçada, ele tem vários elementos que dá pra gente relacionar com outros contos que a gente leu, né? Então, por exemplo, você relacionou com continuidade dos parques do Cortázar, né? Sim, Por exemplo, tem alguns que trabalham com antiguidade, algum elemento de uma outra cultura. Tem o Pé da Múmia, é um deles, né? E isso eu não conheço. de Ile, a Vênus de Ile, né? Acho que esse eu já vi alguma coisa. Então, acho que é o Cesarani que fala isso, né? Que é muito comum do fantástico trabalhar com limite entre duas culturas, por exemplo, né? Então, Sim. nesse conto da caçada, tem essa tapeçaria aí que representa uma outra cultura, né? Sim. Então, de alguma maneira, o personagem que não tem nome, como a Valdete observou, né? Ele vai ser incorporado por isso, ele já tinha alguma relação com isso, né? De qualquer forma, é um limite entre duas culturas, entre duas realidades, né? Duas realidades. Agora, a observação que a Anne falou, a Anne fez, a Anne não está aparecendo aí, né? Não. Sobre o que pode representar o lagarto na realidade, né? Por que a escolha do lagarto? Porque É. um réptil, né? Então, O que ele representa? Que significado que ele tem? Qual que é o arquétipo dele? É o que eu fico pensando. não, então, não, Eu tô procurando aqui. não, então, a gente pode pensar, mesmo sem olhar em dicionário de símbolos, né? Que ele é uma espécie de monstro que vai invadindo a realidade aos poucos, né? Vai dando conta da realidade aos poucos, né? E o lá fica sem saber o que fazer, né? Então... Oi? Chama agora. Não, as HQs do Doutor Estranho invadem realidade. Eu não sei, não conheço. Mas é uma espécie de monstro, né? E Geralmente, né, assim, a história é representada em lagarto, dragão. A história. História? Não diria isso, mas é uma coisa meio assustadora, né? Assustadora. Dragão. Dragão é uma coisa bem fantasiosa. E dragão, você vai lá, você vai voltando, você chega num jacaré. Né? Um bicho também que é... Será? Né? Oi? Talvez seja também a transformação, né? Porque Não, é alguma coisa opressiva, mas que vai oprimindo aos poucos, né? E a gente
a gente fica impotente diante disso, né? Quer dizer, tá devorando o filho, mas se eu tentar matar não é pior, né? O filho tá lá dentro, sei lá. É uma força animalesca, né? Uma força que a gente não consegue controlar. Isso, Na verdade, lagarto é uma referência, de repente, porque tinha alguma semelhança, né? Mas não necessariamente que era um lagarto gigante, era um... Sim, né? Então, E foi o que ele viu também, né? Às vezes é uma coisa que assusta ele mesmo. Que é o Vai réptil, entender a né? cabeça dele. Eu tenho medo de taturana, eu tenho um monte de medo de taturana. Ela veio uma taturana gigante. Podia ser uma taturana. Né? Deus me livre, eu sou... Como é que chama taturana? Não tenho fobia? Taturana-fobia. não, mas a gente pode pensar assim, por exemplo, ó, o lagarto não é um animal doméstico, nem é comum, né? A gente vê assim, né? E ele é relativamente selvagem, mas ao mesmo tempo não é sobrenatural, né? E, né? Fica ali no meio entre uma coisa que existe e uma que não mas ao existe. mesmo tempo ele é gigante, então ele tem características de monstro, mas, né, fica nesse meio termo aí, né? Uma coisa mais próxima da realidade, meio exagerada, meio... Sim. Se a gente pegar, por exemplo, tem aquele livro do Noel Carroll, que fala do terror, né? E ele define quais são os elementos, como se fossem assim, que fazem parte de um ser monstruoso, né? Que faz com que algum ser seja monstruoso, né? Daí tem características assim, né? Então esse lagarto ele tem alguns aspectos de monstro, né? E bom, enfim, eu acho que o texto, da maneira como é construído, dá uma liberdade enorme de interpretação, né? Sim. A gente pode pensar em qualquer coisa da realidade que vai tomando conta, né? E vai escapando do controle, né? Por exemplo, a Maria Renato falou que pensou em depressão, né? Bom, tem outras coisas que vão tomando conta da nossa realidade, vão fugindo do nosso controle, né? E vão fazendo isso gradativamente e a gente não tem como... A gente não sabe como reagir, né? A gente não quer reagir às vezes. Não sabe, a gente, tipo, vou reagir porque vai me dar um trabalho disso, então. Por exemplo, né? Eu acho que quando eu li, eu vi muito isso, né? Então, é o meu filho. Tipo, eu amo ele, mas... Putz, se esse bicho tem força, se não sei o quê, e se eu fizer isso? Eu vou lá dormir que eu tenho que entregar a carta amanhã. O que eu achei aqui... E eu tenho que pagar as contas na segunda, então assim... Se eu não pagar as contas, meu filho não come, mas... eu vou dormir, sabe? Começa... Então, eu vi muito isso, de tipo, não vou fazer nada. O cara tá... Fugir da realidade, assim, talvez. Ele prefere agir no automático, né? O máximo que eu acho que pode... Fala. Uma tese de doutorado, depois eu... A serpente, segundo Jung, em 1972, significa alívio e cura. E esta é a razão pela qual Asclepius, deus dos médicos, está associado à serpente. Nas lendas, a serpente é frequentemente substituída pelo dragão. O latim draco significa simplesmente cobra. Mas ele não era um dragão, entende? Era um lagarto. O lagarto é rastejante, né? Ele é meio exótico, né? Eu conseguia... Mas, por exemplo, uma coisa que se fala a respeito da... Isso que eu gosto. Você tá estragando um pouco.
Tô aprendendo a entrar na fantasia, dá licença. Uma coisa que se fala, por exemplo, da metamorfose, né? O que significa um inseto monstruoso? Né? O Gregor Samsa acorda transformado num inseto monstruoso. O que significa? A gente pode interpretar, né? Só que nenhuma interpretação é definitiva, né? Nenhuma interpretação dá conta de responder tudo a respeito da narrativa, né? Por exemplo, a gente pode falar, o cara adquiriu, né, contraiu uma doença incurável, né? Mas, bom, não é só isso. Pode representar isso? Pode, de certa forma. Mas não é só isso, né? Então, é algo mais ou menos parecido, né? Mesmo que a gente encontre uma interpretação possível, é só uma interpretação possível, né? E aí que está a característica do texto, da maneira como ele é escrito, né? Não é? Seria uma aceitação momentânea. Porque assim, eu já percebi isso em algumas leituras minhas. Aí eu li aqui, aí passou lá uns 3, 4 meses, eu vou ler de novo, já não é mais a mesma coisa, sabe? Assim, não sei se é porque eu vivi alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Aí aquilo que eu aceitei naquela leitura, eu já não consigo mais aceitar nessa outra leitura, sabe? Sim. Né? Tipo, uma coisa da nossa vivência ali, que a gente aceita ou não, que a gente questiona, passa um tempo aí já não... Né? Quanto mais complexo for o texto, mais tem essa característica, né? Por exemplo, o primeiro texto, que chama A Cadeira Proibida, alguma coisa assim, dá para a gente interpretar de uma maneira mais fechada, né? Também pelo contexto histórico e tal, né? Mas eles são construídos dessa forma, né? Como uma metáfora que tem várias possibilidades de interpretação. E não como uma alegoria que tem uma que fecha, que se não for compreendido o texto não faz sentido, né? Quer dizer, numa fábula, a fábula se baseia numa alegoria, né? Então, por exemplo, a fábula da cigarra e da formiga. Se a gente não compreender que a cigarra representa um tipo de comportamento humano, a formiga outro tipo de comportamento, o texto não faz sentido, né? Prejudica a compreensão. Agora, um texto como a Metamorfose já funciona de outra maneira, né? E esse é algo intermediário entre os dois, né? Não tem necessariamente uma explicação possível de por que o lagarto e não outra coisa. Agora, claro que se fosse, sei lá, um outro animal mais doméstico, acabaria tendo uma outra ação, né? Tipo um cachorro, né? Que é um animal mais familiar, não sei lá. Agora, eu acho que uma coisa que dá para a gente pensar, por exemplo, qual que é a diferença, as diferenças básicas, né, entre os contos da Lígia, como esse A Caçada, ou mesmo as formigas, né, os contos do Inácio de Loyola Brandão, né? Que a gente leu 2, mas tem vários lá, como a... Né? Sim. O que vocês acham, assim, comparando eles entre si, né? Em relação às semelhanças e às diferenças. Não, a Juliana falou assim, ó, que o Lígia trouxe mais dificuldade para os alunos por causa do vocabulário, porque ele é tenso. O Inácio de Loyola Brandão são mais curtos, né? Vocabulário mais simples, então são mais fáceis, mais acessíveis, né? Mas se a gente for pensar na maneira como o Fantástico é construído, né? O que observar, por exemplo? Acho que tem um cachorro tentando responder. Né? Só ele está respondendo. Não, Juliana, não precisa. Juliana, eu tô brincando, não precisa. Não, eu não tô falando do cara, pode
deixar o cachorro latir. É. É porque fez esse cri, sabe? Um grilinho, só que é o cachorro. Isso eu acho que é uma maneira de construir a atividade, né? É a atividade pedagógica. E essa da Lígia. dá pra gente ler, dá pra gente ouvir a pessoa contando, né? Dá pra fazer quadrinhos, né? E dá pra gente ouvir os meninos fazendo a recontagem da história. Os do. No Loyola são mais curtos, né? Eles são muito bons. Direto. Eu acho que vai ser um pouquinho mais extenso, dá para trabalhar pedagogicamente falando, trabalhar com mais amplitude. Opção. Mas de certa maneira foi isso que ela fez, né? A Juliana está falando. Que os da Lígia trazem um tipo de dificuldade mais fácil de resolver, na verdade, né? Por exemplo, Sim, por causa na questão no nível mais profundo de interpretação, os do Inácio são mais difíceis, né? Relativamente mais difíceis com relação ao fantástico e ao grotesco do que os da Lígia, que né, que são bem mais característicos do fantástico mais tradicional mesmo. o da Lígia é mais perto do fantástico tradicional, né? Isso, aham. Os do Inácio de Loyola Brandão mais próximos do fantástico moderno, né? Exato. E aí? Acho que a diferença básica que a construção da realidade, né, da verossimilhança, né, é maior no da Lígia, né? Não é assim? Sim, É como isso, se esse fosse assim. espaço de realidade mesmo, ele é mais perceptível no da Lígia. Como se ela tivesse um trabalho maior na construção do efeito de realidade, né? É como se fosse assim, se a gente transformasse em desenho, né? O da Lígia Fagundes Telles seria um desenho mais realista, né? Sim. E os do Inácio de Loyola Brandão mais próximo de caricatura ou de desenho animado mesmo, né? Exato, Como se ele se desse mais liberdade para criar esse absurdo aí, né? Sem trabalhar tanto a verossimilhança, né? Não é assim? Agora, eu achei que para eles fosse tranquilo esses do Inácio de Loyola Brandão, né? Do tipo assim, isso daqui a gente também pode escrever, né? Sabe? Entendi. Um homem cuja orelha cresceu. Eu posso Pinóquio, né? Ou então o homem cuja orelha diminuiu. Eu vou imaginando o que eu quiser, né? Não é? Teoricamente deveria ser, né, em função das referências que eles têm, mas não, assim, na prática não foi isso que aconteceu. Por causa da dificuldade de interpretação, né? Isso. Acho que de diferença também, né? Você está falando muito aí de Pinóquio, tarará. Eu andei conversando, tive uma experiência, né, em sala de aula com alunos de 7º, 9º ano. Eles já não, sabe, assim, não desenham esse tipo de desenho que você citou, esses contos clássicos, assim. Não sabe. Mas aí você vai falar assim, você cita um anime, ele me descreve tudo o que aconteceu ali, sabe? E assim, eu acho que assim, a gente mudar a referência, né, do aluno, trazer algo mais para essa realidade mais atual dele. Eles não leem, por exemplo, contos de fadas, essas coisas? Não leem. São poucos. Alguns muito raros histórias em quadrinhos, mas aí também. Eu tenho um aluno que está lendo mangá. História de mangá.
Mangá é muito, né? Tá muito em evidência agora. A cultura japonesa, a cultura chinesa, essa coisa asiática está muito, muito forte nas escolas. E pica-pau? Ninguém vê pica-pau. Tom e Jerry. Você já viu isso? Não, é ver, todo mundo viu. Agora, assim, falar assim que eles estão sentando e prestando atenção no que está acontecendo ali, Não acho nada. né? Não. Mas eu acho que um pouco também é em função de que para o ambiente escolar, eles esperam que os textos, que as coisas sejam mais explicáveis, não sei se esse é o termo, mais Entendi. racionais, entendeu? Então, eles, para um trabalho, para uma questão de escola, para uma análise, né? Eu preciso ter uma resposta objetiva, eu preciso que tenha alguma coisa certa, né? Entendi. Eu acho que é mais essa questão do ambiente escolar mesmo, do que eles esperam do contexto escolar. Aham. Quanto que o resto é só fruição, né? Isso, é. Aham. Aí tem essa permissão, né, de imaginar, enfim. E, Eu acho que tem. por exemplo, você falou que os livros didáticos trazem poemas curtos, por exemplo, né? Sim. Então, que tipo de poema e como que é a interpretação? Então, os poemas, não, desde. Tem Manuel de Barros, tem. E assim, tem algumas questões mais, agora, né, recentemente, nos livros didáticos, mais abertas mesmo, espaço para eles, né, apresentarem as sensações, as impressões. Mas, e poemas, assim, até clássicos mesmo, poemas mais tradicionais. E o trabalho, mas aparentemente é mais tranquilo trabalhar o poema do que o texto em prosa, o texto literário em prosa. Aham. Parece que eles entendem que o poema tem essa permissão né, porque os contos eles falam, nossa, viagem, nada a ver esse negócio aí de um lagarto que saiu do nada, né? Eles acham que no conto não pode viajar tanto. Eu acho que é essa a impressão que eles têm, aham. Mas é justamente pelas perguntas do Que é material. uma narrativa, né, que conta, então tem que ser uma coisa meio explicável. Agora o poema não, o poema tem uma licença para ter mais viagem. Aham. Eu percebi isso. Você está dando aula? Não, eu tive uma experiência, uma professora amiga minha me chamou para acompanhar em turmas de 7ª e 9ª dias. E eu vi isso, né? Ela passou um conto, A Orelha de Van Gogh. A Orelha de Van Gogh, do Moço Clear. Isso, e ela pediu para eles reescreverem em forma de um drama, sabe? E era muito difícil para eles fazerem aquilo. Primeiro que eu acho que mal entendi o conceito de drama, né? Drama no sentido de peça teatral. Peça teatral. E aí, para eles era muito difícil recriar aquela história, reescrever aquela história. Mas aí você entregava um poema, nossa, eles viajavam, iam embora do poema, sabe, assim, 1001 possibilidades. E só alunos de que série? 7ª e 9ª. Ela passou a mesma atividade para as duas séries. Não. Acho que o Van Gogh foi pro 7º ano. E a poesia foi pro 9º. Não, eu não lembro agora, tem que ver minhas anotações. Foi uma coisa assim. Ponto, eles ficaram bem presos no negócio. Poesia. Engraçado, né? Bom, mais alguma coisa, Juliana, que você queira falar? Eu acho que é isso mesmo, assim, cabe a gente levar mais questões de narrativas, né, que tenham a questão do fantástico, de repente, para eles perceberem que não é só, né, nos poemas, nos vários textos literários de outras formas, tem espaço, né, para essa questão de interpretações, e agora acho que é uma conquista que a gente conseguiu, né? Os livros didáticos mais atuais, eles têm mais essa abertura também, essas possibilidades de trabalho. Assim, eles são considerados mais difíceis, né? Alguns professores, o livro é muito difícil para os alunos, mas é justamente por essa questão né, de fazer refletir, de interagir. Eu acho que isso é que falta
os estudantes, e às vezes até para a gente. Aham. Aí agora eu estou com o ensino médio, estou tentando, né, desenvolver alguma coisa com relação a isso. Ah, legal. De repente. Tem hoje mesmo, só que assim, é mais difícil ainda, eu acho que agora, essa questão com eles que vieram de um ensino médio, do ensino fundamental antigo, né, essa questão é mais difícil. Hoje eu tentei, a gente fazer uma leitura de um conto que o livro traz como fantástico, assim, mas, enfim, do Queiroga, acho que Travesseiro de Plumas. Não conheço. E aí, assim, eles não... Inicialmente não deu muito certo, não funcionou muito. Eu vou tentar outra abordagem. Aham. Mas aí tem um outro conto da Lígia no mesmo capítulo, que é um capítulo que denomina, né, a questão de trabalhar com fantástico. E aí tem um outro conto da Lígia, que, se eu não me engano, é um encontro, só que ele é mais extenso também. Então, é um desânimo para ler textos mais extensos. Sei. Mas aí eu tô tentando ver como eu vou fazer essa abordagem, né? De repente escolher outros, não os do livro didático, mas outros contos que talvez sejam possíveis, né, de se trabalhar e de fazer com que eles se interessem mais. Aham. A Maria Renata, ela tá com a pesquisa dela assim engatilhada aí. Né, Maria Renata? É a pesquisa é aquela pesquisa dela, né? Oi, sim, é. Qual que era mesmo? Era de um livro, né? Game of Thrones. Ah, do Game of Thrones, isso. Eram algumas umas passagens da série e do livro, né? Exatamente, eu queria buscar. E assim, se a gente for, né, ver a obra assim, de uma forma geral, a proposta dela é o jogo do poder, né? Sim. O principal do livro é o jogo do poder. Só que aí o que? A gente tem as interferências, né? Que no primeiro livro, até pouco antes do finalzinho ali, eu vejo muito como fantástico. Eu vejo como umas interferências fantásticas. E quando chega no final do livro, muda completamente pro maravilhoso. Eu tava tentando explorar isso ali, né? Selecionando alguns capítulos, ali, alguns personagens específicos pra fazer essa análise, assim, né? Se é realmente fantástico, se é maravilhoso, se é grotesco. Só que, assim, que nem você falou, né? Na minha proposta inicial, eu achei que os alunos iriam se interessar justamente porque tem, né, toda a questão audiovisual ali, né? Tem o seriado, tem um monte de coisas assim, mas aí depois você vem com essa questão, né? É uma leitura longa. Sim. Que eu selecione capítulos específicos, continua sendo uma leitura longa. Para ter a referência completa, né? Realmente. Mas é uma proposta legal. Mas você já aplicou? Não. Não. Por isso que eu falei, tá engatilhado, né? Só falta aplicar. De repente, com alunos de ensino médio, seja mais viável, né? Provavelmente sim. Com alunos de ensino médio é uma questão mais Não dá pra trabalhar viável. com público. É terceiro ano pra cima, não tem como trabalhar com... Talvez segundo, né, de repente. Não sei. Se você tiver essa abertura para, né, aceitar a nossa participação. Sim. Eu estou só com segundos anos. Eu tenho várias turmas de segundo, isso. Mas, assim, eles têm uma relativamente maturidade para alguns trabalhos. O que me preocupa é relativamente a maturidade. Mais alguma coisa que alguém queira comentar? Então, eu queria falar o seguinte. O próximo encontro, eu marquei com o Marcelo, o professor Marcelo, né? Para ser na primeira terça-feira de julho, né? Então, ele vai trabalhar com o texto do Borges
chamado Ruínas Circulares, que a gente tem que encontrar ainda em PDF, né? E também um texto teórico curto que se chama Magias Parciais do Quixote, né? São 2 do Borges, que a gente vai tentar encontrar em PDF e disponibilizar, né? Para o dia 5 de julho, né? Seria esse encontro, sendo que eu estou iniciando em junho, um projeto de ensino, né? Que vai ser com um conteúdo mais introdutório sobre o fantástico, né? E daí não sei dos participantes do NAFTA quem tem interesse em participar, né? Mas eu vou divulgar mais detalhadamente, né? Isso, divulga pra gente. Sim. O Plínio mandou um recado aqui que eu não li por escrito. Boa tarde, padrinho. Não sei quem é o padrinho dele. Por primeira vez, desde que fantasticamente ingressei no NAFTA. Prazer. E saudações. É você, meu padrinho, cara. Caraca. Então, boa tarde, afilhado. Professor aí. Peguei umas latas de cerveja hoje à tarde. Não, então... Eu dormi, primeira vez que eu perdi o horário e que eu cheguei atrasado, desde que ingressei no NAFTA. E essa professora aí parece estar me fazendo mais tantando a cabeça, fica acendendo e apagando essa luz. A Juliana. Não consegui resolver o problema. Mas é assim, nem participar, eu tô super com dor de cabeça, tinha umas dores e muito compromisso, umas buchas ferrenhas para mim, vou descansar, tava uns compromissos agora à noite. E, beleza. Nossa, muitas ideias aí, nossa, uns artigos buchos para escrever, que eu tô só enrolando, viu? É assim, eu vou fazer um comentário, dá bem 2 minutos, assim, eu nem abri a boca, eu tô com dor de cabeça, vou dormir, não vou fazer nada, realizar nada dos compromissos que eu tenho que fazer agora, vou dar uma descansada, que amanhã, 6 e pouco da manhã, 5 e pouco tô acordado. Então, só um comentário, né? Não é em relativo aos contos e tal, eu acho que esses contos bacanas, eu assisti da semana passada uma entrevista com o Moacir Scler, né? Inclusive com a participação do grande amigo dele, que é o Loyola, foi super chique, eu te passei lá o link, né? De 2011, a entrevista pelo quando o Roda Viva ainda era mais ou menos, né? Enfim. E daí, mas voltando lá, quando a professora Juliana diz aí, né? Eu não conheço ela, eu não acompanhei a apresentação e tal, né? Eu cheguei atrasado, e justamente quando a gente está atrasado, parece que se Google não abre nada das coisas, aí fica demorando. Assim, daí um comentário sobre, é interessante, né? Como as minhas atividades com ensino fundamental 1, 6º, 7º, 8º e 9º ano, né? Já que a Juliana está com o ensino médio, a professora Juliana, então é assim, com relação a esse fenômeno que vem acontecendo, inclusive eu já propus para a turma do NUPEC, né, um estudo bem avançado com relação à literatura oriental, né, é uma ideia muito chique que está rolando aí nas redes, na verdade ninguém está falando disso, de mangás, pouca gente está, mas é um momento especial, assim, e o que acontece é o tal como é que é? Eu estava dando um pouco de geopolítica e essa influência do Oriente para o Ocidente, ela vem assim, tipo, como é que é chamada? Não é soft power, é uma proposta cultural, né? E essa criançada está bem envolvida com a cultura oriental porque eles estão querendo, assim, estão, de certa maneira, solicitando uma maturidade, mesmo na tenra idade, estão querendo ideias, né, histórias, contos, das diversas perspectivas, mas de uma ideia, assim, com mais maturidade, ou seja, parece que a produção de animes orientais trazem para eles, não só, sobre vários aspectos, né, trazem uma certa um contexto histórico com mais maturidade para eles. Enfim, nem ia falar isso, eu já tinha conversado com, já tentei conversar essas ideias com não liguei a câmera aqui, desculpa, tá no escuro aqui, com o Nathaniel, né? Mas é isso. Obrigado. Você falou Marcelo, quem que é? Bueno, que vai participar? Marcelo Bueno. Marcelo é chique demais, Marcelo Bueno foda, é chique. Nossa, Marcelo Bueno sou super fã dele. Apesar que ele é chato pra caraca. Eu falei 10 vezes pra ele já. Tá. Obrigado. Vai, desculpa parte aí. Eu vou cortar, beleza? Não, corta não, deixa, ele sabe já que ele é chato, Bom, já então falei umas deixar. 10 vezes. Então, Tchau. Então, mais alguma coisa que alguém queira falar? Não.
Então ficou para o dia 5 de julho o próximo encontro, né? Sendo que antes disso a gente vai ter do projeto de ensino, tá bom? Vou ver se eu consigo participar, que eu estou em dívida, eu não consigo participar Pois de é, todas. mas o projeto de ensino vai ser presencial, né? Aham. E, Vamos dar uma analisada nos mas de horários. qualquer forma, o NAFTA continua sendo esse híbrido Tabajara. É um horário meio tenso. E a primeira semana de julho vai ser meio complicada também, mas vou ver se eu consigo. Tá bom. E eu queria pedir desculpas pela minha participação, que não foi aí muito. Imagina, foi ótimo, Juliana. Eu acho que foi muito Gostaria de ter bom. ido presencialmente, só que até o deslocamento, até eu chegar, não ia dar tempo mesmo. Não, eu Mas, agradeço imensamente a sua participação, a sua disponibilidade, né? Acho que até faltou eu agradecer no começo, né? Mas, assim, tudo que você falou é bastante importante para a gente pensar nas atividades mais práticas do projeto de extensão, né? Então, foi sim, ótimo. eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí. Não, Não ajudou sou muito boa bastante. nas tecnologias, mas espero que tenha dado para. Não, a sua experiência, tudo, foi muito importante para a gente. Obrigada, gente, todo mundo. Então, obrigado, boa noite a todos, até a próxima. E é isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, Juliana, obrigado. Se quiser pensar na pesquisa aí, quiser desenvolver a prática aí. Beleza. Tchau, tchau. Vou pensar em uma coisa. Tchau. Tchau.